Salve, salve, rapaz! Ferrer na área, saca só! Imagina que agora que você tá mega overpower, do nada você encontra seu antigo grupo que havia te traído. O que você faria? Pois é, pessoal, parte 3 do anime Beast Tamer, episódios 4 e 5. Lembrando que as partes 1 e 2 vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente do nome do anime. Então sem perder tempo, porque esse resumo tá bom demais, já dá aquela chapiscada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Fiquem com o resumo aí, valeu! Com Tanya como sua nova aliada no seu grupo, o primeiro trabalho deles juntos será caçar slimes, que mesmo alguns aventureiros ignorando, slimes são monstros de rank F, que qualquer um pode derrotar. Mas pelo fato de ser ignorado, eles passam a se multiplicar, e é muito comum ver slime destruindo campos de agricultores. Tanya pergunta a Kanade se ela tem medo de slime, e ela responde que não, e diz que pode derrotar eles facilmente, que ela só não gosta como eles são molengas, e do jeito que ela fica toda pegajosa. Nisso, Tanya já se gaba, falando que pode eliminar todos sem ter que tocá-los, apenas usando sua bola de fogo e o sopro de chamas. Vendo isso, de início Rain ficou preocupado de como seriam as duas juntas, mas elas estão se dando bem, então não tem com que se preocupar. Para procurar os grandes grupos de slime, Rain decide usar uma outra forma para achá-los, e utiliza uma técnica chamada assimilação. Ele simplesmente faz uma troca temporária de apenas um pedaço de sua alma, e coloca sua consciência no pássaro. E para conseguir conversar, ele usa magia, enviando ondas de pensamento, deixando as duas garotas novamente surpreendidas, por nosso protagonista ser tão habilidoso. Encontrando diversos slimes, Tanya pergunta a Rain quais magias ele consegue usar, e ele responde que algumas de iniciante, como cura e bola de fogo, que havia aprendido quando era criança. Tanya pede a Rain que solte uma bola de fogo no grupo de slimes, e quando ele faz isso, simplesmente dá uma explosão sinistra, que devido ao pacto que ele fez com as duas, com Kanade ele recebeu habilidades físicas, de espírito de gato. E agora de Tanya, ele recebeu as habilidades mágicas de Dragonoid, aumentando assim diversas vezes seu poder mágico. Rain agora decide então que não irá mais passar vergonha, afinal ele está do lado de duas espécies supremas. E ele pede a Tanya que ajude-o ensinando a utilizar magia. E mesmo sendo seu mestre, nossa dragãozinha não ia pegar leve nos treinamentos. Já dá algumas broncas nele falando que ele deve se concentrar mais e manter sua postura. Mas graças a isso, Rain aprendeu a controlar muito melhor sua magia. De volta à guilda, ele completa a missão e consegue uma grana como recompensa. E quando vão dar uma volta na cidade, decide parar em um restaurante. E simplesmente Kanade e Tanya estavam numa larica monstruosa e comeram pique o Goku. Enquanto conversam depois de comerem, Rain agradece Tanya pelo treinamento de magia. E logo em seguida, as duas curiosas querem saber um pouco mais como nosso protagonista começou a domar feras. Rain diz a elas que vem de uma pequena vila cheia de domadores de fera, e que assim como seus pais, ele também se tornou um. Desde muito novo, ele já aprendeu a domar feras, e também a domar insetos. Mas infelizmente, a vila que ele veio não existe mais. Ao ouvir isso, as duas pedem desculpas por ter perguntado, e que elas só perguntaram pois queriam saber mais sobre ele, e que se Rain não quisesse mais falar sobre, elas entenderiam. Rain decide contar mesmo assim, já que as duas são suas companheiras. E ele conta que quando tinha 12 anos, seus pais não puderam acompanhar ele no treinamento, pois estavam muito ocupados. Rain então passou o dia todo praticando sozinho, e percebeu só quando anoiteceu que ao olhar para trás, mesmo de noite, o céu estava vermelho. Ele então saiu correndo para sua vila e chegando lá estava tudo em chamas. Sua vila havia sido atacada por monstros e ele tinha sido o único sobrevivente. Depois do ocorrido, aventureiros foram até o local e levaram ele para uma pousada, onde ele teve que trabalhar para ganhar seu sustento. E foi assim durante anos, até que há 6 meses atrás, ele conheceu seu antigo grupo, o grupo do Grande Herói, que o convidaram para fazer parte dele. E sem pensar duas vezes, Rain aceitou. Vendo tudo isso hoje em dia, o que passou no grupo do herói, nosso protagonista sente que era apenas usado por eles. E nesse momento Rain se sente um patético, mas Kanade o consola e relembra que foi ele quem a salvou, e que nosso protagonista sempre tenta ajudar os outros. Tanya confirma também que ele é muito bonzinho, que nunca viu alguém que faça isso, mas que ela não acha isso ruim, e que tem orgulho dele como mestre. Nosso protagonista pela primeira vez se sente reconhecido, já que no seu antigo grupo ele era tratado como inútil. Tanya e Kanade ficam revoltadas de como ele era tratado pelo grupo dos heróis. Já no dia seguinte, nosso grupo foi caçar alguns orcs. Tanya e Kanade apostam para ver quem irá derrotar mais. Orcs são monstros rank E, apesar de não serem tão fortes, eles são inteligentes e podem até usar equipamentos.
Rain pede para as garotas não baixarem a guarda, pois mesmo sendo muito fortes, elas não têm experiência. Tanya, como sempre orgulhosa, diz que nunca será derrotada por um grupo de meros orcs fracotes. As duas começam então a derrotar os orcs, e Tanya percebe que um deles está caído ainda vivo no chão, e quando chega perto para derrotá-lo, ele agarra sua perna. Nisso ela fica surpresa e acaba caindo no chão, e consegue soltar um rajadão para acabar com ele. O problema é que havia outro, indo em direção às suas costas, e antes que pudesse derrotá-lo, Rain entra na frente, a protegendo, mas levando um ataque. E Kanade então dá um golpe final no vilão. Tanya fica preocupada com o nosso protagonista, por ele ter se ferido, mas ele utiliza magia de cura e já fica tudo bem. Tanya acaba se sentindo culpada e fica muito chateada. Eles retornam até a guilda e ao sair de lá, Rain vê que Kanade está sozinha. Tanya parecia estar para baixo e que queria ficar um pouco sozinha. Na ponte solitária, Tanya começa a refletir que havia sido arrogante e muito confiante por ser uma espécie suprema. Rain a encontra. Nossa dragãozinha pede desculpas a ele pelo que ocorreu mais cedo e que pelo descuido dela, ele acabou se ferindo. Nosso prota, como sempre bonzinho, não fica bravo com ela e que basta ela tomar cuidado da próxima vez. No final de contas, tudo ficou bom. Eles vão até a pousada dormir e novamente só havia um quarto e eles terão que dormir juntos. Já de madrugada, Tanya começa a observar Rain dormindo e sente um calor em seu peito. Ela basicamente está caidinha por ele e até o ajuda a se cobrir direito. No dia seguinte, enquanto voltavam para a cidade após completar outro trabalho, Rain dá de cara com seu antigo grupo. Sim, aquele mesmo que lhe deu um pé na bunda, o grupo do grande herói. Nosso protagonista de início fica sem reação, já que nunca mais encontrou eles após ter sido quicado. Até tenta sair andando pelo lado, os evitando, mas o grande herói chama ele e tenta meter o louco, falando que sente muito pelo que aconteceu e que apesar dele ser um inútil, talvez teria como ele voltar para ajudá-los. Tanya, se segurando para não meter a porrada neles, pergunta se eles são o antigo grupo do nosso prota. E Arios, prestes a responder grosseiramente, observa que tem duas espécies supremas em sua frente. E todos do grupo do herói ficam surpresos e perguntam o que as duas estão fazendo ali. Kanade responde que são do grupo de Rain. E esse Zé Ruela, que parece a Xuxa, até tenta tirar uma onda falando que ele é um incompetente e que provavelmente está servindo elas. As duas ficam revoltadas e diz que Rain é o mestre delas. O grupo do herói não consegue acreditar, afinal todos pensavam que o nosso prota era um incompetente realmente. Nisso, o grande herói pede a Rain que ajude-os a estar conquistando a Floresta da Perdição, já que sem a ajuda dele, eles não estavam conseguindo lidar com ela. E como aquela floresta é um labirinto, os animais que Rain domava, seria muito mais fácil a exploração e transporte na floresta. Obviamente que Rain não aceitaria, já que havia sido expulso. Mas quando estava prestes a seguir seu caminho, a freira curandeira começa a falar com ele, que naquela floresta tem uma relíquia necessária para derrotar o rei demônio, o escudo da verdade. E começa a atacar o psicológico dele, falando que sem essas relíquias, o mundo ficaria repleto de monstros, e que todas as pessoas normais da cidade seriam atacadas, e aconteceria com outras pessoas o que ele passou com sua antiga vila. Pensando em tudo isso, Rain decide aceitar a ajuda deles, e esses chupetas ainda zoam nosso prota, falando que era só esse inútil ter aceitado antes, de início, que poupava o tempo deles. Nossa pessoal, esses heróis estão merecendo levar um pombão na fuça, viu? Kanade revoltado é contra isso, mas terá que aceitar pois é a decisão do seu mestre. Mas dando uma encarada, fala pro Arios pedir desculpas de forma apropriada. Nisso, Tanya já se envolve na discussão também, e com outra encarada, fala para eles se ajoelharem ali. Afinal, normalmente ela já teria torrado eles com suas chamas, mas ela sabe que se fizer isso, seu mestre ficaria bravo. A Xuxa começa a ter um piripaque, dizendo que se recusa a se ajoelhar por um inútil como Rain. E chegando perto do nosso prota, pega ele no colarinho e fala que é culpa dele, a falta de educação delas, e que ele deveria dar um jeito nos seus animais de estimação. Rain olha pra ele e pergunta, animais de estimação? E quando a Xuxa começa a falar que as duas, mesmo sendo espécies supremas, não são humanas, e que eles a mantêm como brinquedinhos, além dele ter atração por animais, Rain simplesmente dá um pombão servidaço na cara desse ameba. Nessa hora eu já tava quase socando o monitor, rapaziada. E o herói simplesmente voa longe e fica mais revoltado ainda. E agora ele conseguiu tirar o Rain do sério. E nosso protagonista dá o recado, que as duas são suas amigas preciosas, e quem falar mal delas vai pagar por isso. O herói pede então um duelo contra o grupo de Rain, que aceita. E agora, Kanade vai lutar contra o Saitama de armadura e espada, Tanya contra a maga e a freira, e
e nosso protagonista contra a Xuxa. O Saitama começa subestimando o Kanade, falando umas groselhas, e quando o Kanade parte pra cima dele, ele já se surpreende com a velocidade dela e seu poder de ataque. Ele tenta até usar uma técnica de fogo, com sua espada, mas nossa gatinha é muito overpower, e simplesmente dá um peteleco com os pés, deixando o careca boquiaberto. Que logo fica nervoso, e fala que agora vai com força total, e Kanade diz que agora vai usar metade da sua força, já que ele tá vindo com tudo. O careca começa a tremer igual um bambu, em choque. E sem poder fazer nada, Kanade simplesmente avança pra cima dele, não deixando ele reagir, e dá uma voadora nessa careca feia, o tacando direto numa árvore e nocauteando. Já na luta de Tânia, as duas começam a combinar algumas magias, que apenas estralando os dedos, nossa dragãozinha faz os feitiços desaparecerem, deixando as duas pilhadaças, que voltam a tentar atacar outros feitiços, e novamente, sem surpresas, Tânia simplesmente faz os feitiços sumirem, utilizando seu cancelador material. A bruxa e a freira podiam ficar o dia todo ali, que não iam conseguir fazer nada, e até ajoelham, frustradas. Tânia, muito nervosa pelo que falaram ao seu mestre, começa a invocar uma magia superior, fazendo os céus ficarem negros e criando diversos símbolos mágicos, prestes a cair diversos cristais em cima das duas. Elas se desesperam, pedindo desculpas, e basicamente era um blefe de Tânia, era só brincadeira. Mas por desespero, as duas levaram a sério, e para não levar bronca do Rain, Tânia decide parar por ali mesmo. Já no duelo mais esperado, o grande herói como sempre já ia ficar falando besteiras pro nosso protagonista, que já corta o assunto e vai pra cima dele, pois não tem nada a conversar. E nisso começa a luta. O herói começa a tentar fatiar Rain, mas nosso protagonista consegue se esquivar, levando apenas alguns arranhões. E Rain observa que, diferente de Tânia, o herói era mais fraco, e simplesmente segura a mão dele e dá um uppercut em sua linha de cintura, fazendo babar. Espantado, a Xuxa começa a pensar de onde ele tirou essa força, já que ele é um mero domador de feras, e fica apavorado com a força de Rain. E nosso prota fala que, graças ao treinamento com animais, ele consegue estudar seus alvos, e desde que ele era do grupo do herói, ele já observava a forma dele lutar, quantos passos ele dá pra golpear, a cara que ele faz. Basicamente, o Rain já sabia tudo que o herói poderia fazer na luta. E ficando em más lençóis, Arius tenta utilizar magia de choque, mas nosso protagonista também consegue utilizar magia e se defende, deixando novamente o herói surpreso. Que já enfurecido, a Xuxa começa a atacar ele de tudo quanto é jeito, desesperado, e prestes já chegar perto de Rain, com magia de raio, ele leva uma picada fatal, ficando com o corpo paralisado. Nosso protagonista tinha domado aquela antiga Beedrill durante a luta, e o surpreendendo, a ordenou que o picasse. E por ele ter subestimado os domadores de fera, esse foi o resultado. E obviamente que depois de tudo que ele falou pro Rain e pras garotas, ele merecia levar outro pancadão, né? Mas pegando leve, pra Xuxa não ir de base, nosso prota dá mais um pescotapa nesse Zé Ruela. E assim os três, do nosso grupo, venceram a batalha. E o episódio termina aqui, pessoal. Finalmente o Rain conseguiu vingar desse chupex, né? Já tava me dando raiva. Bom, caso você tenha ficado até aqui e queira que eu continue trazendo vídeos do nosso querido domador de feras, deixa aqui nos comentários pra eu saber, beleza? Quem puder fazer a gentileza de deixar o like e se inscrever no canal, ficaria imensamente grato, galera. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!